Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o artigo 142 não permite intervenção militar. Nós vamos ler o artigo do jurista constitucionalista Lênio Luiz Streck, publicado no site do Conjur, intitulado Ives Gandra está errado. O artigo 142 não permite intervenção militar. Antes de entrar no artigo, algumas considerações. Ives Gandra é um nome conceituado dentro da área jurídica brasileira e é também um professor da Escola Superior de Guerra, se não me falha a memória, há muitos anos. Portanto, é um homem que, apesar da seriedade incontestável, é um homem pró-militar, não é? O Ives Gandra fez um artigo há tempos atrás dizendo que cabe aos militares intervirem na política partidária, não é? E evidentemente que o peso da fala do Ives Gandra é substancial. Ora, o Lênio Streck, que é um jurista constitucionalista igualmente sério, tem uma posição diametralmente oposta do Gandra, né? E esse artigo é muito importante exatamente por conta disso. Quer dizer, o que nós temos hoje dentro do Brasil? Nós temos um governo composto de militares, por militares e paramilitares. Nós temos militares da ativa e da reserva. A Folha de São Paulo publicou um número das nomeações de militares da ativa e da reserva nos primeiros escalões da República, e isso chegou à cifra de quase 3 mil militares nos primeiros escalões da República, sem contar as secretarias, subsecretarias, essas coisas todas. O governo está completamente aparelhado. Em nenhum lugar do mundo, exceto em repúblicas bananeiras, em democracias bananeiras, portanto em ditadura, se vê uma coisa desse gênero. Bem, ao longo de vários programas que eu venho fazendo, e posts e artigos, a história brasileira, ela é uma fraude absoluta, porque os militares brasileiros, por absoluta falta de vergonha na cara, falta de dignidade, os militares que se metem na política. Eu já distingui isto muito bem. Uma coisa são as Forças Armadas como um todo, como instituição da República. Outra coisa são os militares e os policiais também, que se metem em política partidária. Qual é o problema dos militares se intrometerem? Todo problema. Primeiro que as Forças Armadas são uma das instituições da República. E é uma instituição grave, dado que ela tem o peso das armas. Tem bala, tem tiro, tem canhão, tem avião, tem navio. Evidentemente que se você politiza, portanto, se essa instituição passa a atuar dentro da política partidária, né, que é uma coisa, que é um ato eminentemente civil. Primeiro que ela já sai da sua função institucional, e segundo que ela passa, ao atuar desta forma, a ser um desequilíbrio dentro da própria estrutura institucional da República Brasileira. A República Brasileira é uma anomalia desde o início.
E uma dessas anomalias, né, uma das razões pelas quais a República Brasileira não deu certo, tem algumas explicações. Uma delas é que os militares que fizeram a República e o grupo que apoiava esses militares na altura, eles foram estúpidos o suficiente, burros o suficiente, e a palavra é essa mesma, não tem cultura. É um misto de incultura com estupidez. Essa gente não pensou um momento num projeto de nação. Novamente eu vou fazer um paralelo com os Estados Unidos. Não porque eu goste do sistema americano, porque os Estados Unidos, de fato, talvez seja a única república que constituiu-se como república e que foi pensado. E foi muito bem pensado. Ele é uma federação de estados. Isso é uma república. Ora, o presidente da República dos Estados Unidos não é uma autoridade infalível. O presidente pode decretar uma coisa e os governadores e os prefeitos podem simplesmente não aceitar o decreto americano, da presidência americana. Então, as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos enquanto república são abissais. Bem, então uma das razões é porque não houve um projeto, um desenho de Estado. Porque se você derruba um governo, uma monarquia, um império, tanto faz, você tem que colocar alguma coisa no lugar. Nunca houve nenhum projeto de país, de estruturação. Como é que vai funcionar o executivo, o legislativo, o judiciário? Como é que vai funcionar a cultura? Nunca houve. Isso não foi pensado dentro do Brasil. Então o Brasil é um caos. Foi dado um golpe. E os caras simplesmente continuaram aproveitando, de certa forma, a estrutura que já existia, metamorfoseada em outra coisa, arrebentaram com algumas coisas e foram dando vazão, empurrando com a barriga até onde dá. Quando a coisa dá nó, eles mudam a Constituição tranquilamente. Arrebenta com o país inteiro, quebra todo mundo e começa de novo. O grande artífice de todos os golpes, todos, não teve um golpe de Estado até hoje no Brasil que não tenha tido o apoio expresso das Forças Armadas brasileiras. Você poderia falar, mas as Forças Armadas não constituem, não são, a maioria não é conspiradora. Não, não é mesmo. É uma minoria que conspira. Mas entenda o seguinte, outro dia eu até dei essa resposta no Facebook, isso não faz a menor diferença. Por uma razão simples. O sentido de corporação, de disciplina e de hierarquia dentro das Forças Armadas, ele vigora. Então você pode ter 20 gatos pingados conspirando, ou seja, atuando dentro da política, dentro do jogo político, para fazer as conspirações e os golpes de Estado para desestabilizar o país. E quando aqueles conspiradores vencem o processo, o Exército, as Forças Armadas como um todo, não só o Exército, pelo efeito da disciplina e da obediência e da hierarquia, eles entronizam o processo. É simples assim. Então não faz a menor diferença se você tem 3 mil, 5 mil, 10 mil indivíduos conspirando. Num contingente, vamos dizer, de 200 mil, de 300 mil. Não faz a menor diferença. Aliás, quem faz as revoluções, desde todo sempre, é sempre uma minoria. Não é a maioria. Então eu preciso parar com essa conversa mole para boi dormir de que é uma minoria. Sim, é uma minoria revolucionária e golpista. Criminosa. Né? O Vilas Boas inaugurou o hábito, ainda estava na ativa, de ameaçar os poderes da República. Aqui eu quero que você, ouvinte, aluno, abstraia do fato. É preciso separar as pessoas dos poderes, tá?
Ao Congresso Nacional está cheio de congressistas corruptos. Está. Quem é que discorda disso? Ninguém. Ao Judiciário está cheio de ministro do Supremo e de juízes e desembargadores corruptos. Está. Quem é que discorda disso? Esse não é o ponto. Então veja, o que eles fazem? Eles personalizam as instituições. Como essas instituições têm gente corrupta, eles pegam as pessoas e transformam as pessoas nas instituições. Então, sob hipótese nenhuma, você pode ter um dos poderes da República, no caso as Forças Armadas, ameaçando outros poderes. Né? Se o Brasil, de fato, tivesse um sistema judiciário que funcione, quando Vilas Boas fez essa primeira ameaça, ainda na época do PT, ele teria que ter saído preso quando ele emitiu a nota. Então ele inaugurou um modo operandi de ameaçar os poderes da República e o judiciário simplesmente não reage. Novamente eu chamo aqui a atenção para se um general da ativa, no caso comandante em chefe do Exército, nos Estados Unidos ousasse fazer o que o Vilas Boas vem fazendo, Heleno, Mourão, Azevedo, Braga Neto e vários outros militares da ativa, coronéis, não só generais, coronel, major, enfim, se eles ousassem fazer metade, um terço, um décimo do que essa gente tem feito nos Estados Unidos, ele terminou de publicar aquilo ali na mídia social, primeiro que ele estava demitido do cargo, segundo que ele estava preso. O presidente da República pode demitir? Pode. Claro que pode. Pode tirar do lugar, da função. O Congresso Nacional tem mecanismos institucionais de barrar isso. O Judiciário tem mecanismos institucionais de barrar. Mas o que está acontecendo? Qual é um dos grandes problemas da República? As pessoas, como aparelham as instituições para usar as instituições, a instituição passa a ficar desmoralizada. Então, quando você fala Congresso Nacional, você está falando do Senado, do Parlamento, né? Da Câmara dos Deputados e do Senado. Então tem 3 poderes na República. Tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. As Forças Armadas é uma das instituições da República, mas ela não é um poder de direção. Ela é um poder de obediência. Ela é um poder submetido aos 3 poderes civis. Evidentemente. Né? Então, nos Estados Unidos tem corrupção? Muita. Mas o americano, o europeu também tem corrupção demais da conta. Em qualquer lugar do mundo tem corrupção. Só que nos outros lugares do mundo as pessoas entendem o poder e o símbolo que representa uma instituição. Então você não pode deixar o nome da instituição, o cargo da instituição, o exercício da instituição, o símbolo da instituição serem demolidos. Que é o que aconteceu no Brasil. Né? Então hoje as pessoas não têm respeito pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário. Porque existe uma confusão entre as pessoas que ocupam aqueles cargos com a instituição em si. A instituição em si ela tem que ser preservada desses investimentos e dessas investiduras autoritárias. Porque se isso não for feito, não há nenhum modelo de país que funcione. É preciso entender o essencial. Um país sustenta-se em cima das suas instituições. Então, se você pega um procurador-geral da República,
que ao invés de defender a instituição da Procuradoria-Geral da República e as leis brasileiras, passa a defender o presidente da República politicamente falando, ou seja, se o Procurador-Geral da República passa a ser um braço de defesa político da pessoa do presidente, nós temos aqui a infração da infração da infração. E essa é a razão pela qual a Procuradoria-Geral da República passa a ficar desacreditada. Porque você tem um militante ideológico político que está usando do cargo para chumbar a instituição da Procuradoria-Geral da República. E o que acontece? As pessoas se revoltam com esse tipo de coisa, evidentemente, que hoje a mídia noticia, vai criando um volume, e tudo passa a ficar personalizado. Esse é o caso do Brasil hoje, né? Em que o Exército, muito pouca gente sabe, tem 2 departamentos, que cuidam de propaganda simbólica e ideológica do Exército para fazer a cabeça da população brasileira que o Exército é uma instituição muito legal e muito boazinha. Propaganda política do Exército, né? Bem, isso já nos dá uma ideia de que tem alguma coisa muito errada no reino da Dinamarca. Ou seja, a preocupação do Exército brasileiro é com a atuação política. Porque o Exército não tem que ficar preocupado se ele tem uma propaganda boa, politicamente falando, dentro da sociedade. Como as Forças Armadas brasileiras não se envolvem em nenhum conflito externo, né, o Exército americano, a Marinha americana, a Aeronáutica, eles vivem envoltos em guerras. Então eles têm uma atuação fora do país. O que as Forças Armadas brasileiras fazem? Nada. Não serve para nada. Eles não defendem nada. Eles não conseguem defender nem a estrutura do território. Não é? Então, sob um certo aspecto, um aspecto institucional, eles não têm serventia para nada. O Brasil gasta milhões de dólares para nada, para manter uma gente que não faz nada. Como eles não fazem nada, o sonho de consumo deles, desde que eles criaram a República, é atuar dentro da política. E eles vêm fazendo esse projeto de intervenção na vida política nacional há muito tempo. Tem mais de um século. Esse é o grande problema. Então, uma das razões pelas quais o Brasil não dá certo é porque as Forças Armadas brasileiras é um dos maiores conspiradores contra a vida política nacional. E essa gente nunca apresentou nenhum projeto de nação. Zero. Eles ficaram 20 anos no poder, eles foram incapazes de desenhar um projeto de nação. Zero. É uma gente estúpida, incompetente, que não dialoga com a sociedade civil, eles têm um desprezo notório pelos civis e por tudo aquilo que significa a vida civil. Ora, a vida de um país é uma vida civil. Ela não é uma vida militar. Mas e as escolas militares são modelos? Modelo coisa nenhuma. Modelo de quê? Toda escola se tornaria modelo de eficiência e de virtude se ela tivesse a estrutura que tem as escolas militares. O grau de investimento, o professor lá não pode questionar a ordem, né? Tem um grau de investimento e de dinheiro que corre nas escolas militares absurda. Então, se você pegar aquele modelo de dinheiro e de investimento que tem nas escolas militares e aplicar em qualquer escola de periferia, ela vai ser um sucesso, igualmente falando, levado por civil. Então não é que o modelo militar é virtuoso, não. É porque eles têm muita grana. E tem um sistema de disciplina que o rebelde é punido ou transferido. Claro, é simples assim. Isso na vida civil funciona desde quando? Você manda a pessoa calar a boca, ou pune ela, ou põe ela no xadrez? É assim que funciona a vida civil? Não, não é. A vida civil é o campo do embate, do debate, da divergência de ideias, gostando da gente ou não, do oponente. Então o que existe é uma propaganda política
maquiavélica pró-Forças Armadas. Bem, este governo agora, de Jair Bolsonaro, os militares, dia sim outro também, continuam na mesma esteira do Vilas Boas, ameaçando todo mundo. O vice-presidente da República fez um artigo publicado, não sei, já não me lembro, mas foi no Estadão ou na Folha de São Paulo, ameaçando claramente todo mundo. Se a gente abstrair que o artigo foi assinado pelo Mourão, e se o Bolsonaro tivesse alguma articulação de linguagem, era o Bolsonaro falando, o Heleno falando, o Vilas Boas falando. É o mesmo modo de operar. Então essa gente acostumou-se a ameaçar todo mundo e ninguém reage. E por que ninguém reage? Por conta do modelo de república que foi criado. Os militares sempre atuaram em conjunto com uma facção política e com uma facção de empresariado nacional. Né? Eles não são uniformes, eles brigam entre si, e quando eles brigam dá problema. Então o que nós estamos vendo agora é uma briga entre facção de bandido. Todos eles são bandidos. Não tem nenhum santo aqui. Agora, entre todos os bandidos, é preciso não restar dúvida, porque a história brasileira mostra isso, que de todos eles o pior é a estrutura militar se metendo dentro da política. E eles nunca deixaram que a República Brasileira, de fato, amadurecesse e se consolidasse. Então esse artigo do Lênio Streck é muito importante. Eu vou ler o artigo agora. É muito importante exatamente porque joga uma pá de cal nessa narrativa golpista, endossada inclusivamente pelo Ives de Gandra, de forma vergonhosa, de que os militares podem intervir na política nacional. Não, não pode não. Mas os militares têm intervido na política nacional, na vida política nacional, desde 1822. Em 1889, eles dão um golpe definitivo. Né? E essa é uma das razões pelas quais o Brasil não funciona. O Brasil é submetido a um caos constante, político, movido pelas Forças Armadas Nacional. O problema do Brasil não é a corrupção. A corrupção se resolve reforçando mecanismos institucionais. O indivíduo roubou, ele tem que ser preso. Roubou muito, ele tem que ser preso com severidade. As leis, veja como a justiça americana aplica vigorosamente a força da lei em cima de senador, de político, de qualquer um. Porque o sistema judiciário tem que funcionar. Se o sistema judiciário não funcionar, que é um dos poderes da República, você põe em xeque a própria República. E como esse negócio, essa distinção entre uma coisa e outra, é uma conversa um pouco mais elaborada e erudita, fica muito mais fácil enrolar a população e passar uma outra mensagem. Né? E quando um país vive num caos contínuo, quem é que ganha? Tem 200 anos que o Brasil se separou de Portugal. Qual a evolução histórica, social, política, econômica do Brasil? Zero. Nenhuma. É uma vergonha. Um país riquíssimo, sobre todos os aspectos, que não consegue sair da lama. Né? Vamos ao artigo do Streck. Abre aspas. Prefiro pecar pelo excesso. Até porque circula nas redes, sempre elas, a matéria de O Globo de 2018, na qual o general Mourão, nosso vice-presidente,
falava do malsinado artigo 142 da Constituição. E ele dá ao artigo 142 da Constituição a interpretação que o estimado professor Ives Gandra vem dando. Por isso, exercendo minha chatice epistêmica e o meu zelo democrático, volto ao assunto, pela quarta vez. Retomo o tema também porque jornalistas, jornaleiros, juristas e militares parecem não saber o que é interpretação do direito. Há limites na interpretação. Não podemos, no direito, agir como o personagem Humpty Dumpty de Alice no País das Maravilhas e dizer: eu dou ao artigo 142 da Constituição Federal o sentido que quero. Lembra o jurista Michael Stolleis que, quando da edição das leis de Nuremberg, em 1935, os nazistas utilizaram-se exatamente do sistema jurídico como ferramenta de poder, fazendo com que ele fosse nada mais que um instrumento do Führer e seus objetivos. Instrumentalizam as leis e a Constituição. A aplicação da lei aos objetivos do regime. Qual é o ponto? Exatamente a expressão utilizada por Michael Stolleis, que o faz recorrendo à obra de Bernard Reuters para definir o que ocorreu naquele período. A interpretação do direito não fora constrangida, limitada. E cita o livro de Reuters, uma interpretação não constrangida. No Brasil, isso pode se encaixar perigosamente como uma luva. Por isso, insisto, a interpretação dada por Ives Gandra ao artigo 142 da Constituição Federal é, sendo um pouco eufemista e generoso com o estimado professor paulista, muitíssimo perigosa. Para ele, as Forças Armadas poderiam intervir para restaurar a ordem democrática. Todavia, o que diz o artigo 142? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Não encontrei aquilo que Gandra quis mostrar. Aliás, o artigo cheirou a uma ameaça ao STF, do tipo: cuidado com as decisões, porque isso pode dar problema. Permito-me, com toda lhaneza, dizer: isso não é adequado em termos acadêmicos. O pior de tudo é termos que insistir no fato de que a interpretação do direito não comporta relativismos. Ora, se o artigo 142 pudesse ser lido desse modo, a democracia não estaria em risco a cada decisão do STF e bastaria uma desobediência de um dos demais poderes. A democracia dependeria dos militares e não do poder civil. Seria um harakiri institucional. Ou seja, as interpretações simplificadoras, distorcidas do artigo 142 devem ser abortadas ab ovo. O artigo 142 não permite intervenção militar. Qualquer manual de direito constitucional ensina o que é o princípio da unidade da Constituição. Por qual razão, o Constituinte diria que todo o poder emana de povo, com todas as garantias de sufrágio, etc., e de repente dissesse: mas as Forças Armadas podem intervir a qualquer momento como uma espécie de poder moderador. Como funciona essa unidade da Constituição Federal? Simples. O artigo 142 diz que as Forças Armadas, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem. Pois bem, o dispositivo trata simplesmente da exceção na missão das Forças Armadas, isto é, as Forças Armadas, podem ser usadas também na segurança pública. Nada mais do que isso. E tem mais uma coisa. Para que as Forças Armadas possam ser usadas na segurança pública, tem vários requisitos. Isso se depreende dos artigos 34, 3, 136 e 137 da Constituição Federal. Na verdade, essa intervenção das Forças Armadas já está regulamentada pela GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, que tem justamente o nome de Garantia da Lei e da Ordem. Bem assim como diz o artigo 142. Basta ver a LC 97/99 e o Decreto 38/97. Simples assim. Ademais, há sempre possibilidade de rigoroso e amplo controle legislativo e jurisdicional. Basta ler com boa vontade os dispositivos. Portanto, não basta chamar as Forças Armadas para intervirem, como querem fazer Ives Gandra, Mourão e alguns outros políticos e pessoas da área jurídica. Portanto, muita calma na interpretação da Constituição. Quando o personagem Humpty Dumpty disse a Alice que ela poderia ter 364 desaniversários, em vez de um aniversário, e assim receber 364 presentes, em vez de apenas um, Alice respondeu: não pode ser assim. E deve ter brandido a Constituição do Reino nas barbas de Humpty Dumpty. Na Constituição do Reino de Alice, estava escrito que cada habitante tem só um aniversário por ano. Recuperando o sentido original do diálogo de Alice com Humpty Dumpty, quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty num tom escarninho, ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique, nem mais ou menos. A questão, ponderou Alice, é se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. Por aqui, no reino brasileiro, temos de repetir que X é X. Por quê? Porque parte da comunidade jurídica pensa que se pode dar às palavras o sentido que bem pretender. Fecha aspas. Veja, um artigo conciso do Streck, claríssimo, dizendo que simplesmente trata-se não de uma má interpretação da Constituição, mas simplesmente de uma perversão completa da questão. Não é? Então, o que nós temos aqui? Como é que você pensa, como é que se pode conceber que o indivíduo vai interpretar a palavra, porque a Constituição é escrita, ela tem uma linguagem, ela tem uma língua. Ora, o que está escrito não pode ficar ao arbítrio da interpretação. Tem limite. Por exemplo, você está diante de uma bananeira que dá banana, que é o fruto da bananeira. Aí, quando você vai escrever, você fala que estava diante de um bananal que produzia manga. Não se trata de interpretação. É fraude. Ora, em termos de determinação de sentido, o que o Streck está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, do ponto de vista estrutural, se você analisar apenas o uso da língua, a língua como o instrumento, um sistema de signos, né? E a linguagem, que é o uso do instrumento. Então,
quando você escreve um texto, você está falando do uso da língua, que ele é um sistema de signo, né? Bem, esse conjunto de signos sozinhos, um artigo é um conjunto de signo. Então esse conjunto de signo, ele tem uma significação, mas ele não é autossuficiente. Ele precisa de se correlacionar com o mundo exterior, né? Porque se o signo der conta da significação, ou seja, se ele for autossuficiente, sem necessidade de se correlacionar com o mundo exterior para se explicar, isso é aquilo que Ferdinando de Saussure chamava do princípio da arbitrariedade dos signos. Né? O signo tem significado. É composto de significado e de significante. Então, você não pode simplesmente pegar uma palavra, falar assim, banana, e forçar uma interpretação para dizer que ela é abacate. Trocando em miúdos, assim, de uma forma bastante rude, é para essa atenção que o Streeck chamou no artigo dele. Né? Quer dizer, a comunidade jurídica e os militares não podem dar às palavras o sentido que eles pretendem. É simples assim, porque as palavras significam coisas. E essas palavras, quando se tornam leis, elas têm um texto e um contexto. As Forças Armadas, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são os três poderes da República, que têm inclusivamente presidentes distintos. O presidente do Executivo é o presidente da República. O presidente do Legislativo é o presidente do Congresso Nacional. Né? E você tem um presidente da Câmara e um presidente do Senado. São dois poderes distintos. E você tem o presidente do Judiciário. Dessas três esferas de poder, tanto o Executivo quanto o Legislativo são votados pela população. Então, o senhor Jair Bolsonaro não tem mais poder. Milhões me elegeram aqui. Milhões elegeram também os deputados. O direito que ele tem de exercer o poder dele é exatamente igual ao direito dos outros exercerem. O judiciário não é votado, mas quem coloca os ministros do judiciário recebeu o voto, portanto está autorizado pela Constituição, não é? Para colocar aquele ministro lá. Então, as Forças Armadas são um dos poderes da República? São, mas não é um dos poderes encarregado de legislar ou de dirigir o país. As Forças Armadas são um dos poderes da República, subordinada aos três poderes. Aos três poderes. Bem, e ela se destina a defender o país em situação de guerra.
Eis o ponto. Então, efetivamente, continuar querendo fazer de conta que os militares têm o direito de intervir na política é uma aberração. Enquanto essa aberração não for de fato tratada com a devida seriedade, o Brasil vai continuar sendo um caos, porque basta um político sem vergonha, corrupto, um empresário corrupto comprar militares, esses militares apoiarem o projeto de poder do sujeito, e os militares, como tem tanque e tem bala, ameaçam todo mundo para realizar o projeto de poder do sujeito, porque certamente ele vai ganhar alguma coisa em troca. Então, nos outros lugares do mundo, quando os militares ou policiais se metem a falar de política, eles são presos. Porque eles também estão submetidos sob a autoridade do judiciário. Eles não têm uma autoridade particular, judiciária. Não existe isso. Né? Então, a própria República tem mecanismos institucionais para coibir esses desmandos e essa loucura. Portanto, você não pode pegar um dos poderes da República, que não foi eleito, que não tem função política, pelo contrário, ela tem uma função bélica, de defesa, quando o país está sendo atingido, e essa instituição ameaçar as instituições às quais ela está submetida. O que está complicado atualmente dentro do Brasil é, portanto, fazer a exata distinção, não é, entre as instituições e as pessoas que compõem as instituições. Então você não pode confundir a instituição do judiciário com um ou outro ministro do Supremo Tribunal Federal, ou com um desembargador, ou com um juiz corrupto. E está difícil separar isso no Brasil, para o grande público. Né? Você não pode confundir a instituição do Executivo Nacional com a pessoa do presidente e dos ministros que ocupam aquilo lá. O mesmo vale para o Legislativo. Né? Então, sob o argumento de que o Congresso está cheio de ladrões, propõe-se o fechamento do Congresso? Que loucura é essa? O Congresso está cheio de ladrões. Ué, a saída é prender os ladrões, não é fechar o Congresso. Os ministros supremos são incompetentes. A saída é pressionar, portanto, os corruptos, pressionar, portanto, os deputados e os senadores para que eles façam o impeachment dos ministros do Supremo. E não para fechar o Supremo Tribunal Federal. Não é? A saída para um executivo, um presidente, quando ele fica maluco, o impeachment é o limite da saída. O Brasil resolveu agora, quando tem algum probleminha para cima ou para baixo, botar impeachment no presidente. Não. Usa os mecanismos institucionais de que o Brasil dispõe, e ele tem. O Judiciário tem mecanismos, Procuradoria, a AGU, Ministério Público, o Congresso, a OAB, tem muitos mecanismos. O jornalismo, a própria sociedade, a sociedade democrática, né, como ela se constitui hoje em vários países do mundo, ela tem muitos mecanismos de conter arroubos, totalitarismos, desmandos e loucuras. O que de fato tem que cessar dentro do Brasil é essa
necessidade constante de aplicar golpe em cima de golpe para evitar golpe. O que se tem, em realidade, é uma facção de bandido lutando com outra facção de bandido e dizendo que aquele bandido que está no poder tem que ser tirado para assumir um outro bandido. Não. Tem que forçar os bandidos a respeitarem as instituições e a usar os mecanismos das instituições legais para fazer as instituições funcionarem contra quem quer destruir a instituição. Então não há a menor justificativa dizer que o Brasil está cheio de corrupto e, portanto, vamos fechar o regime. O que uma coisa tem a ver com outra? Nada. Nada. Então você não fecha o regime porque tem corrupto. E prende o corrupto. E é esse tipo de saída institucional que tem sido evitado porque é conveniente às oligarquias bandidas que dirigem o país que o país não use os seus mecanismos institucionais. Então, o que o Lenny Streck está colocando nesse artigo é simplesmente avisando: há mecanismo institucional. O país tem problema? É evidente, ninguém está negando que não tem problema. Então, não é necessário os militares continuarem desestabilizando politicamente a nação como eles vêm fazendo há 200 anos. Ou o Brasil dá um jeito de botar essa gente para dentro dos quartéis definitivamente, porque lugar de militar é dentro do quartel. Política é vida civil. Eles têm que ficar reclusos ao quartel, sem dar palpite em nada. E quando eles vierem dar palpite em político, na política, eles têm que sofrer severas sanções, criminalizados, responsabilizados e, no limite da gravidade do fato, aposentados, tirados do cargo. Só assim o Brasil vai começar a ter alguma seriedade. Não é? Bem, nós vamos ficando por aqui e eu vou deixar o link do artigo do Streck, disponibilizado no Conjur, na descrição desse vídeo, para que vocês leiam e reflitam sobre. O ódio que a falsa direita criou e o lavajatismo militante contra o PT foi uma das estratégias mais sórdidas que já se criou no Brasil. E que vai custar muito caro à nação brasileira. Aliás, já está custando. O Brasil está sendo literalmente vendido por esses militares a preço de banana. Eles vão destruir o Brasil, como eles sempre fizeram. Mas agora a destruição, eles vieram com toda. Ela é completa. Completa mesmo. Então, é preciso entender que não se combate a corrupção para salvar um país, desmontando o país. Nenhum país do mundo está isento de ter corrupção. Não existe essa pureza institucional. E exatamente por isso, os mecanismos institucionais têm que funcionar. Porque você não vai evitar nunca de ter alguém que roube. Agora, para aquele que rouba, a justiça tem que funcionar.
né? Então você não evita o roubo dizendo vamos fechar a justiça. Porque se você for fechar aquela justiça, você vai ter que fazer outra. E quem te garante que essa outra justiça será uma justiça? Então você não derruba uma coisa. Ah, a lei não está boa. Faz outra. O processo não está aprimorado. Aprimore o processo. As empresas aprimoram seus mecanismos, não é? Um país tem que fazer a mesma coisa, enquanto instituição. Não está funcionando a contento? A ideia não é destruir, é aprimorar. Então é preciso de parar de comprar a narrativa de odiar, o ódio pelo ódio, não é? De defender um bandido, ao invés contra outro bandido, de defender ilegalidades para alavancar outra ilegalidade. A ética não é uma questão de lado. A moral não é uma questão de lado. A defesa das instituições não é uma questão de lado. Eu sou um grande crítico da República Brasileira, do formato da República. Porque não existe república nenhuma. Isso é uma fraude. E apesar disto, eu não proponho a destruição da República. Aliás, isso sequer me passa pela cabeça. Não é? Que o problema do Brasil é a República Maçônica? É evidente que é. Então, quando nós estamos diante de um problema sério, estrutural e profundo, o que tem que fazer? Ora, tem que botar a mão na massa e, devagar, ir aprimorando, suprimindo aquilo que está ruim, em termos institucionais, e aprimorando os mecanismos institucionais. Então, se a República está ruim, a saída não é trocá-la pela monarquia, não. Sobretudo a monarquia brasileira, esses Bragança degenerado, que não tem a menor noção de casa real. Zero. Zero. Eles não têm apreço pela instituição da coroa, eles não têm apreço pela ideia de família real, eles não têm apreço pela ideia de cortes. Eles são herdeiros de Dom Pedro I, um Bragança degenerado. E o sangue desse Bragança ficou espalhado como um veneno até hoje, nesta família que está aí. Eles não entendem nada de monarquia. Não foram criados com espírito de realeza, nem de nobreza. Então a saída para o Brasil não é destruir a República para trazer a monarquia de volta, não. Né? Eu fico imaginando, e já disse isso por diversas vezes, como é que seria o Renan Calheiros com o título de conde. Os filhos do Bolsonaro com títulos de duques ou de viscondes. É muito simples, é só pegar um político, como o Scaff em São Paulo, com o título de marquês. É só pegar as figuras, a elite que nós temos dentro do Brasil, e colocar título nobiliárquico nela. E, evidentemente, com os privilégios que detém a nobreza. Esse é o ponto fundamental. Não é? Porque a nobreza dos países, nobreza séria, ela ajuda a manter o país. Ela é um dos braços operantes, é como se fosse um dos poderes do país. A elite brasileira não tem compromisso nenhum, desde a proclamação da independência, com o país. Elas têm compromisso com elas mesmas, de aparelhar, cada uma a seu modo, parte do país
para que o país trabalhe para enriquecê-la. E mesmo assim é uma elite estúpida, que cria mal os seus filhos, porque os seus filhos não trabalham. Também diferentemente dos outros ricos dos outros países. Os Rothschilds são um problema? São. Problema mundial. Em compensação, eles devem saber criar os filhos de geração após geração, porque os filhos trabalham e não dilapidam o patrimônio dos pais. Os ricos brasileiros são ricos e os filhos se comportam como filhinho de papai. Tudo inútil. Não consegue manter a fortuna. Acaba com ela. Por mais rico que seja o rico brasileiro. Então, o Brasil tem vários problemas. A começar, a recusa na autoobservação das suas próprias mesquinharias e patifarias fundamentais. Lembrando mais uma vez, em nome da corrupção, não se propõe destruir os mecanismos institucionais. A saída é aprimorar os mecanismos institucionais e não destruí-lo. Até o próximo programa.